O meu objetivo é ser Rookie of the Year, com certeza. Mas mais do que ser Rookie of the Year é evoluir, crescer lá dentro e ser considerado WT. WT pra mim é um cara que tá ali entre os top 10, um cara que tá quebrando, um cara que você olha assim e fala, vou botar ele no meu fantasy. Só faltava o Canoa passar uma bateria, ele já tinha passado 2, eu acho, 3, pra confirmar mesmo tinha que passar a 4. Aí ele passou, velho. Eu quase quebrei a televisão, depois chorei, foi uma loucura. Eu sabia que eu tinha feito um bom trabalho, sabe? Eu acredito muito na lei do merecimento, se você tá trabalhando por isso, as coisas acontecem. Então eu falei, eu vou pra casa tranquilo e vou tentar não pensar muito nisso e já ir trabalhando, porque caso aconteça eu tenho que estar preparado e caso não aconteça eu tenho que estar preparado pro QS também. E aí nessa história eu voltei pra casa, foi estressante, mas aí a única forma de eu conseguir dormir foi treinando, cara. Fiz yoga, pilates, corria todo dia de manhã cedo, fazia funcional, pra poder chegar de noite e ficar cansado, sabe? Porque nessa época do ano aqui não tem muita onda. Eu já surfei a maioria das ondas do Tour, mas eu acredito que Snapper Rocks é a que eu tô mais ansioso pra surfar, assim, tipo, a cabeça tá toda hora ali raciocinando em volta disso, querendo assistir todas as condições de Snapper Rocks e querendo tentar entender um pouco das sessões antes mesmo de chegar lá, entendeu? Então, é a que eu mais acho que vai se encaixar com o meu surf, assim. Porque eu também quero ter um bom começo no ano e na perna australiana eu já quero meio que decidir quais QS que eu vou competir. Então se eu fizer uma boa perna australiana eu vou competir menos QS e me dedicar mais ao CT, né? Ir para as etapas bem antes e pretendo viajar o ano inteiro, né? Não voltar muito pro Brasil. Eu gosto de pegar tubo, aprendi a tubar em Noronha, né? Eu morava no Nordeste, eu tinha um patrocinador de lá, eu ia toda hora pra Noronha. Mas vai ser Tiopo, por eu nunca ter ido e por ser uma onda bem pesada, bem rasa, ela é muito desafiadora, não só pra mim, mas pra todos os atletas. E com certeza eu vou fazer trips antes pra não ser pego de surpresa. Pretendo ir lá 2 vezes no mínimo antes de competir lá. Cara, agora eu vi que é muito fácil estar no QS, velho. O ruim é entrar pro CT. Eu entrei agora pro CT e eu não parei mais, cara, de treinar, de dar entrevista, de ter compromisso. Eu acho que eu vou sentir falta de ficar assim, sabe? Chegar em casa e me jogar ali e falar, cara, hoje eu não tenho nada pra fazer. Daqui a pouco eu me acostumar com a rotina de ficar trabalhando ali sempre, porque isso é trabalho, né? Eu acho que agora a gente tá trabalhando mesmo, de verdade. Acho que no QS a gente não trabalhava, cara. Agora eu vejo o quanto eu fazia nada, comparado com o que eu faço hoje em dia, eu não trabalhava. Eu só surfava. Eu não conto isso pra galera, mas eu já sonhei dando aéreo, cara, é louco isso.
Às vezes você vai ali e o vento tá bom para dar aéreo, você passa o dia inteiro dando aéreo e fica na cabeça e quando você vai dormir você sonha dando os aéreos, assim. É muito louco isso, de tão fissurado que eu sou em dar aéreo, em sentir a prancha rodando por completo, de ficar no ar mesmo, que nem um louco.